Diálogo com Stalin. Segundo dia. O tema principal de nosso primeiro dia de discussão das questões sobre as quais Stalin respondeu aos nossos tratamentos e esclarecimentos marxistas para a definição precisa da economia atual na Rússia, foi contestar que pode haver compatibilidade entre a produção de mercadorias e a economia socialista. Para nós, todo sistema de produção de mercadorias no mundo moderno, no mundo do trabalho associado, ou seja, do reagrupamento de trabalhadores em empresas de produção, define-se como economia capitalista. Vamos agora examinar o problema das etapas da economia socialista, ou melhor, da organização socialista, e da distinção entre as etapas inferior e superior do comunismo. Antecipemos agora que no cerne de nossa doutrina, para chegar ao terreno teórico, abandonando as definições de sistemas imóveis e, portanto, abstratos, está a afirmação de que a passagem da economia capitalista para o socialismo não se dá em um único instante, mas em um longo processo. Assim, admitimos que pode haver coexistência de setores da economia privada com os setores da economia coletiva, de campos capitalistas e pré-capitalistas com campos socialistas, e durante um período mais ou menos longo, mas de agora em diante especificamos todo campo e setor em que circulam mercadorias, que recebe ou vende mercadorias, e entre essas forças humanas de trabalho, é uma economia capitalista. Agora, Stalin declara em seu texto, conhecido hoje na íntegra e no original, que no setor agrário russo existe a produção de mercadorias e, respectivamente, a economia de mercado. Ele confirma que há uma economia privada também com uma posse privada de certos meios de produção e tenta manter que o setor industrial, grande indústria, produz mercadorias somente quando produz bens de consumo e não quando se produz bens instrumentais. Entretanto, ele quer afirmar que não somente o setor da grande indústria, mas todo o conjunto da economia russa pode ser definida como socialista, mesmo que a produção de mercadorias continue a reger sobre grande parte. Respondemos longamente a tudo isso, recordando nosso abundante material de pesquisa sobre os textos básicos do marxismo e sobre os dados da história econômica geral e do século passado. E hoje devemos nos voltar para a questão das leis econômicas e da lei do valor. Certezas e incertezas. Mas antes é preciso salientar no texto em consideração que, diante das objeções a Engels, de que só se deixa o capitalismo quando se deixa o mercantilismo, ou se supera o primeiro onde se supera o segundo, Stalin apenas procura ler de forma diferente um único parágrafo de Anti-Düring, fazendo uso magnífico, magistral para este fim, do stalinista Düring, em contraste com toda a parte sobre socialismo, onde a tese é propriamente desenvolvida por Engels, e nos capítulos que tantas vezes citamos, teoria, produção, distribuição. O trecho de Engels diz: com a tomada pela sociedade dos meios de produção, a produção de mercadorias é eliminada, e com isso o domínio do produto sobre os produtores. A distinção pode, talvez, passar por uma distinção inteligente, mas é doutrinariamente errada. Engels, diz Stalin, não diz se se trata da posse de todos os meios de produção ou de uma parte deles. Agora, somente a aquisição social de todos os meios de produção, grande e pequena indústria, agricultura, torna possível abandonar o sistema de produção de mercadorias. Caramba! Com Lenin e Stalin, suamos, por volta de 1919, 7.000 camisas para enfiar na cabeça dura dos social-democratas e libertários que os meios de produção não podem ser conquistados em um dia, por um toque de varinha mágica, e que justamente por isso, e somente por isso, precisaríamos do terror, da ditadura. Hoje, vemos serem imprimidos manuais de economia política que visam admitir a enormidade do fato de que todos os produtos perderão seu caráter de mercadoria em um único golpe, o dia em que um funcionário do Kremlin envie para a assinatura do Sr. Stalin o decreto de expropriação da última galinha do último membro do último kolkhoz.
Em outro parágrafo, Engels fala da posse de todos os meios de produção e ainda assim ouvimos Stalin dizer que a fórmula de Engels acima mencionada não pode ser considerada totalmente clara e precisa. Pelas barbas do profeta Abraão, esta é uma droga forte. Precisamente Friedrich Engels, o pensativo, o sereno, o definitivo, o cristalino Friedrich, o campeão mundial do endireitamento paciente das pernas de cachorros e de torções doutrinais, o insuperável por modéstia e coragem, atrás apenas do tempestuoso Marx, que às vezes, pelo brilho do olhar e da linguagem, é temido como sombrio e em seu poder muito extraordinário, é talvez, mais falsificável, Friedrich, cuja prosa corre clara e desobstruída como a água da fonte, e que por dom natural, assim como por seu rigor científico, não omite nenhuma palavra necessária, nem acrescenta nenhuma supérflua, é marcado como carente de precisão e clareza. Devemos pôr as cartas em ordem. Aqui não estamos no org buro ou no comitê de agitação, onde talvez você, ex-camarada Joseph, você poderia ter olhado Friedrich como um igual. Aqui estamos na escola dos princípios. Onde estamos falando de aquisição de todos os meios de produção? Talvez onde estejamos falando de mercadorias? Nunca. Engels nos lembra que esta tomada de posse de todos os meios de produção, desde o aparecimento histórico do modo de produção capitalista, tem se apresentado mais ou menos obscuramente como um ideal de futuro aos olhos dos indivíduos ou seitas. Não vamos negociar entre a clareza e a incerteza. Para nós, não é precisamente uma questão de ideal, mas de ciência. E se Engels fala novamente mais tarde da sociedade como proprietária de todos os meios de produção, está precisamente na passagem que esboça todo o conjunto de exigências que tratamos em profundidade na reunião lembrada em Roma, na medida em que somente um alvoroço assim levará à emancipação de todos os indivíduos. Engels mostra aqui como as exigências da abolição da divisão entre cidade e campo, entre trabalho intelectual e manual, da divisão social e profissional do trabalho, Stalin admite as duas primeiras, mas com um grave erro doutrinário, pretende que este problema não foi levantado pelos clássicos do marxismo. Já foram propostas pelos utópicos e vigorosamente por Fourier e Owen. Em ambos, vemos a demanda pela dispersão pelo campo com limitação a 3.000 almas nos centros habitados, com alternância constante de ocupações manuais e intelectuais para o mesmo indivíduo. Engels mostra como estas exigências justas e generosas careciam da demonstração proporcionada pelo marxismo, isto é, de sua possibilidade em base no grau de desenvolvimento das forças produtivas, agora alcançado e já superado pelo capitalismo. Trata-se aqui de antecipar a suprema vitória da revolução. Engels descreve aquela organização de produção em que o trabalho não será mais um fardo, mas uma paixão, e recorda a demonstração exaustiva já ilustrada por nós, e clássica, Hóstias, no capítulo 12 do Capital, sobre a destruição da divisão do trabalho na sociedade e do despotismo na empresa, estupificador do homem. Em direção a isso, Stalin ou Malenkov não podem afirmar ter tomado nenhum passo, pois pelo contrário, como provam o Stakhanovsky e Sturmovshina, reação dialética ao primeiro dos pobres brutos esmagados na empresa divinizada, a marcha é na direção do capitalismo mais pesado. Stalin minimiza estes postulados, reduzindo-os à eliminação de contrastes de interesses entre indústria e agricultura, entre trabalho braçal e gerente técnico, mas trata-se de algo muito diferente. Trata-se de abolir uma organização social com sua distribuição fixa dos homens entre estas esferas e estas funções, onde estas passagens de Engels nos autorizam a dizer que para construir este imenso edifício da futura sociedade não é preciso destruir um grão de produção de mercadoria, varrendo uma a uma de suas trincheiras fedidas com cada golpe da pá. Certamente não podemos repetir aqui para Stalin todos os capítulos, mas como sempre, citaremos os trechos centrais, porque são cristalinos e indiscutíveis, que aceitamos sem cum gran salis,
Sabemos por experiência antiga como estes grãos de sal se tornaram montanhas. Engels. A troca de mercadorias de igual valor, expressas pelo trabalho social, umas com as outras, ou seja, a lei do valor, é precisamente a lei fundamental da produção de mercadorias, portanto, também de sua forma mais alta, da produção capitalista. Segue-se a conhecida crítica de que Düring, com Proudhon, concebe a sociedade futura como mercante e não se dá conta de que está descrevendo uma sociedade capitalista. Sociedade imaginária, diz Engels. Stalin, pelo menos, descreve uma sociedade real em um texto não desprezível. Marx. Imaginemos uma associação de homens frios, trabalhando com meios de produção em comunidade e utilizando, segundo um plano pré-estabelecido, suas numerosas forças individuais como uma única força de trabalho social, idêntica e em comum. Em Nápoles, comentamos palavra por palavra, demonstrando que este parágrafo inicial é todo um programa revolucionário. Com a chegada futura a esta forma de organização social, definida lapidarmente como comunismo, voltamos a Robinson, de quem tínhamos partido. O que isto significa? O produto de Robinson não era uma mercadoria, mas apenas um objeto de uso, pois não havia nascido claramente a troca. Atravessamos com voo de águia toda a história humana. Tudo isto é reproduzido aqui socialmente, não individualmente. Aqui, na associação comunista acima mencionada, o único manual que é necessário é o manual para aprender a ler, e diz, mais uma vez, o produto do trabalho deixa de ser uma mercadoria quando a sociedade é socialista. E Marx continua a comparar este estado de coisas, socialismo, com a produção de mercadorias, demonstrando que esta é o seu oposto dialético, perfeito, feroz e irreconciliável. Sociedade e pátria. E antes de abordar a questão das leis da economia, algo ainda deve ser dito sobre a versão de Stalin da apresentação do programa socialista esculpido por Engels nesses capítulos. É tanto mais necessário quanto Stalin, ao refutar as opiniões de vários economistas russos, longe de tentar cortes e revisões do texto clássico, cita passagens inteiras, expressando a dura condenação partidária de qualquer violação da ortodoxia completa em tal questão. Em todos os desenvolvimentos de sua exposição fundamental, Engels fala da apropriação dos meios de produção, e anotemo-lo 1000 vezes em conexão com as investigações que temos dedicado ao assunto neste periódico e no Prometeu, especialmente sobre os produtos, que hoje dominam o produtor e até mesmo o comprador. Definimos o capitalismo como um sistema de negação dos meios de produção ao produtor e como um sistema de negação da apropriação dos produtos, portanto, sempre por parte da sociedade. Na paráfrase moscovita, sociedade desaparece, e em seu lugar falamos e voltamos a falar da transferência dos instrumentos de produção para o Estado, para a nação, e depois, quando queremos mover o povo nos discursos de encerramento que suscitam ovações rituais, para a pátria socialista. Tendo feito um balanço da descrição staliniana, não sem dar-lhe o mérito de ser brutalmente aberta, perde-se o cabelo, com o que segue. A tomada dos instrumentos de produção parece puramente jurídica, na medida em que todos os seus efeitos se limitam às páginas do Estatuto do Artel Agrícola do Estado ou da última Constituição Soviética, que será revisada. A Carta Constitucional da União, refletindo a terra e as grandes máquinas e implementos agrícolas, é uma declaração de propriedade legal, que não tem nada a ver com a disposição econômica dos produtos agrícolas, dividida entre kolkhozes coletivos e kolkhozianos individuais. Tal tomada de posse é efetiva apenas para a grande indústria, pois o Estado só dispõe dos produtos da grande indústria, e até revende aqueles que são produtos de consumo. Não há aquisição pública, não apenas dos produtos, mas nem mesmo dos meios de produção, no caso da pequena e média indústria, no caso das empresas comerciais, no caso da menor instrumentalidade do cultivo agrícola familiar e baseado em parcelas.
Pouco, portanto, apesar das imensas instalações e obras gigantescas de construção pública, está realmente nas mãos e sob o controle da República, que se autodenomina socialista e soviética. Pouco tem sido verdadeiramente estatizado, plenamente nacionalizado. O tamanho relativo do patrimônio do Estado em relação a toda a economia é talvez maior em alguns estados burgueses. Mas quem, que entidade e que força tem em suas mãos o que foi arrancado de mãos privadas após a Revolução? O povo, a nação, a pátria? Engels e Marx nunca usaram estas palavras. A transformação em propriedade estatal não suprime a apropriação capitalista das forças produtivas, diz Engels no capítulo citado acima. Quando for a própria sociedade que dispor dos produtos, ficará claro que esta será a sociedade sem classes, que superou as classes, e enquanto existirem classes, será a sociedade organizada de uma só classe, com vistas à abolição de todas as outras, também daquela única classe, por consequência dialética. Aqui foi inserido o esclarecimento magistral da doutrina marxista do Estado, cristalizada desde 1847. O proletariado toma o poder do Estado e transforma os instrumentos de produção em primeiro lugar na propriedade do Estado. Palavras de Marx na citação de Engels. Mas, ao fazer isso, ele se anula como proletariado, abolindo todas as diferenças de classe e contrastes de classe, e abolindo também o Estado. E então, e desta forma, e somente desta forma magistral, é a sociedade que vemos agindo, finalmente descartando as forças produtivas e de cada produto e recurso. Mas o povo, que diabos é isto? É uma hibridização entre as classes, uma integral de senhores e escravos, de empresários e profissionais do poder com as massas de famintos e oprimidos. O povo, isso que deixamos, desde antes de 1848, para as ligas da liberdade e da democracia, para o pacifismo e progressismo humanitário, o povo não é um sujeito de gestão econômica, mas apenas o objeto da exploração e do engano, com suas famosas maiorias. E a nação? Outra necessidade e condição básica para a construção do capitalismo é expressa a mesma mistura de classes sociais, não mais na expressão branda jurídica e filosófica, mas na expressão geográfica, etnográfica ou linguística. A nação também não se apropria de nada. Em passagens famosas, Marx ridiculariza as expressões de riqueza nacional e renda nacional, importante na análise de Stalin da Rússia, e mostra como a nação fica rica quando o trabalhador é explorado e enganado. Se as revoluções burguesas e a difusão da indústria moderna no lugar dos sistemas feudais na Europa e em qualquer outro sistema no mundo fossem feitas não em nome da burguesia e do capital, mas em nome dos povos e nações, se este fosse um passo necessário e revolucionário para a visão marxista, segue daí a perfeita coerência, nos slogans de Moscou, entre a deserção da frente da economia marxista e o recuo da categoria proletária, revolucionária e internacionalista da sociedade, utilizada nos textos clássicos, na categoria política da ideologia burguesa e da agitação, a democracia popular e a independência nacional. Não é surpreendente, então, que após 26 anos se repita o slogan irritante diante do qual cortamos a ponte para sempre. Recolher as bandeiras burguesas, que já levantadas nos tempos de Cromwell, Washington, Robespierre ou Garibaldi, caíram desde então na lama, e que, ao contrário, a marcha da Revolução deve impiedosamente deixar tudo aquilo ali, opondo à sociedade socialista as mentiras e mitos dos povos, nações e pátrias. Lei e teoria. A discussão também se concentrou na comparação das leis da economia russa com as estabelecidas pelo marxismo para a economia burguesa. O texto em questão é dialético em duas frentes. Alguns dizem o seguinte: se nossa economia já fosse socialista, não seríamos mais deterministicamente presos no caminho inevitável de determinados processos econômicos, mas poderíamos modificar o rumo. Por exemplo, nacionalizando o kolkhoz, abolindo a troca de mercadorias e a moeda.
Se vocês nos provarem que isso é impossível, permitamos deduzir que vivemos em uma sociedade com uma economia completamente capitalista. O que se ganha ao fingirmos o contrário? Outros, pelo contrário, gostariam de ver um abandono decisivo dos critérios distintivos do socialismo estabelecidos pelo marxismo teórico. Stalin procura resistir a ambos os grupos. Evidentemente, estes pesquisadores ingênuos não são elementos políticos ativos. A prova é que, em tal caso, uma purga os teria colocado em posição de não ser um incômodo. Eles são apenas técnicos, especialistas da atual maquinaria produtiva, que são o único meio pelo qual o governo central pode entender se a grande maquinaria está funcionando ou não. E se eles tivessem razão, seria inútil calá-los. A crise viria de uma forma ou de outra. A dificuldade que surgiu hoje, ou melhor, veio à tona, não é de natureza acadêmica, crítica ou mesmo parlamentar, pois para rir de todas estas indiretas, basta não ser tanto um Hitler como o último dos Gasperini. A dificuldade é real, material, está nas coisas e não nas cabeças. Para poder responder aos oponentes, 2 pontos são apoiados pelo governo central. O primeiro é que também na economia socialista, as pessoas devem obedecer às leis da economia, que não podem ser violadas. O segundo é que estas leis, mesmo no período futuro do comunismo perfeito, serão todas completamente diferentes daquelas da época capitalista, estabelecida por Marx. No período socialista, algumas delas serão diferentes daquelas, algumas delas sendo comuns à produção e distribuição capitalista. E assim, tendo identificado as leis que parecem insuperáveis, é necessário, sob pena de ruína, não as ignorar e, acima de tudo, não ir contra elas. Por enquanto, Stalin. Então, surge uma pergunta tão especial como essencial. Entre estas, a lei do valor se aplica ou não na economia russa? E se assim for, não são todos os mecanismos que agem de acordo com a lei do valor puro capitalismo? À primeira pergunta, Stalin responde: sim, a lei está em vigor entre nós, mesmo que não tenha em todo o horizonte. A segunda, não, pode haver uma economia que, mesmo que não seja capitalista, respeite a lei do valor. Em todo este solene ensaio teórico, parece-nos que a sistematização é um tanto deficiente e, sobretudo, conveniente para os adversários polêmicos do marxismo, aqueles que usam armas filosóficas e terão muito fácil a assimilação sumária entre o efeito das leis naturais e econômicas sobre a espécie humana, e para aqueles economistas que há um século anseiam ansiosamente por vingança sobre Marx, que queria nos trancar no círculo, é inútil, nunca se pode escapar das leis de desempenho econômico e da competição de interesses, como as vemos. Devemos distinguir entre teoria, lei e programa. A certa altura, Stalin suspeitamente diz: Marx não gostava, incrível, de abstrair-se do estudo das leis da produção capitalista. Já na última reunião do nosso movimento, em 6 e 7 de setembro, em Milão, um dos temas principais foi demonstrar que em cada passo Marx mostra o objetivo, não apenas de descrever friamente o fato capitalista, mas de avançar o propósito e o programa de destruição do capitalismo. Não se trata apenas de derrotar essa velha e suja lenda oportunista, mas de demonstrar que todo o trabalho marxista é da natureza de polêmica e combate, e, portanto, não se perde em descrever o capitalismo e os capitalismos contingentes, mas um capitalismo de tipo, um sistema capitalista, sim, abstrato, sim, senhores, que não existe, mas que corresponde plenamente às hipóteses apologéticas dos economistas burgueses. O que importa, de fato, é o choque de classe, choque de lados, não uma diatribe banal dos cientistas. É a colocação das duas posições, aquela que quer provar a permanência, a eternidade da máquina capitalista e aquela que prova sua morte próxima. Sob este perfil, convém ao revolucionário Marx admitir que as engrenagens estão de fato perfeitamente centradas e lubrificadas pela liberdade de competição, pelo direito de todos de produzir e consumir da mesma forma. Na história real do capital, isso nunca foi assim, não é e não será,
E se os dados iniciais fossem enormemente mais favoráveis à nossa demonstração, tanto melhor. Se, para resumir uma longa história, o capitalismo tivesse vindo a sobreviver outro século, permanecendo dinâmico e idílico, a demonstração de Marx desmoronaria. Mas ela ilumina com o poder assim que o capitalismo vive, sim, mas de forma monopolista, opressiva, ditatorial, massacrante, e seus dados econômicos de desenvolvimento são precisamente os que ele deveria ter analisado do tipo inicial puro, confirmando nossa doutrina, refutando a de seus servos. Neste sentido, Marx sacrificou uma vida inteira para descrever o socialismo, o comunismo, e ouvimos dizer que se ele tivesse apenas tentado descrever o capitalismo, ele não daria a mínima ao primeiro. Então, é claro, Marx estuda e desenvolve as leis econômicas capitalistas, mas de modo a desenvolver em oposição total e dialética o sistema das características do socialismo. Será que o socialismo tem leis? São diferentes? E então, quais delas? Um momento, por favor. No centro da construção marxista, colocamos o programa, que é um momento após o frio estudo da pesquisa. Os filósofos explicaram suficientemente o mundo, agora a questão é mudá-lo. Teses sobre Feuerbach, e todo imbecil educado acrescenta, as teses do jovem. Mas antes do programa e antes da indicação das leis descobertas, toda a doutrina, o sistema de teorias, deve ser estabelecido. Marx encontra algumas completamente acabadas em seus próprios contraditores, como a teoria do valor de Ricardo e a teoria da mais-valia. Estas, não pretendemos dizer que Stalin nunca soube disto, são coisas diferentes de suas leis de valor e lei de mais-valia, que, para não confundir os menos habilidosos, seriam mais bem chamadas lei de intercâmbio entre equivalentes e lei da relação entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro. A distinção, que o leitor é instado a entender, também é válida no estudo da natureza física. A teoria é uma apresentação de processos reais e suas correspondências, que se destinam a facilitar sua compreensão geral em um determinado campo, passando somente depois para a previsão e modificação. A lei é a expressão precisa de uma certa relação entre duas séries particulares de fatos notariais, que se vê constantemente verificada e que, como tal, torna possível calcular relações desconhecidas, futuras, senhores filósofos, ou presentes ou passadas, não significa. Por exemplo, uma certa lei, se bem estudada, pode me permitir estabelecer qual era o nível do mar no templo de Serapis há 1000 anos. A única diferença é que não se pode me contar como aconteceu por meio de se pôr caudas de burro entre a Terra e a Lua. A teoria é uma questão geral, lei, uma questão muito delimitada e particular. A teoria é geralmente qualitativa e estabelece apenas definições de certas entidades ou magnitudes. A lei é quantitativa e quer chegar à sua medida. Um exemplo da física. Na história da ótica, duas teorias da luz se alternaram com sucesso variável. A teoria das emissões diz que a luz é o efeito do movimento das minúsculas partículas corpusculares. A teoria das ondas diz que é o efeito da oscilação de um meio fixo no qual ela é transmitida. Agora, a lei mais fácil da ótica, a da reflexão, diz que o incidente do raio no espelho forma com ele o mesmo ângulo que o raio emitido. Uma vez verificada esta lei 1000 vezes, o jovem galante sabe onde ficar para ver a vizinha bonita que se arruma no espelho. O fato é que a lei se reconcilia com ambas as teorias e foram outros fenômenos e outras leis que determinaram a escolha. Agora, segundo o texto de Stalin, este seria o caso. A lei de troca entre valores equivalentes se reconcilia tanto com a teoria dele que diz: existem formas mercantis na economia socialista, como nossa, modesta, teoria que diz: se existem formas mercantis e grande produção, se trata de capitalismo. Para verificar a lei é fácil. Você vai à Rússia e vê que eles trocam em rublos a preço determinados como em qualquer bazar comum. A lei de troca entre equivalentes está em vigor. Ver qual é a verdadeira teoria é um pouco mais complicado. Deduzimos: estamos em pleno, breve e autêntico capitalismo. Stalin fabrica uma teoria, precisamente teorias são inventadas, leis são descobertas, e diz, desobedecendo o papai Marx:
certos fenômenos econômicos do socialismo ocorrem normalmente de acordo com a lei da troca, chamada lei do valor. Natureza e história. Antes de chegarmos ao ponto, quais são as leis da economia capitalista em Marx e quais delas são discriminantes entre capitalismo e socialismo, quais delas são, possivelmente, comuns às duas etapas, a assimilação comum entre leis físicas e leis sociais deve ser trazida à tona. Combatentes e polêmicos como devemos ser na escola de Marx, não devemos resolver tal problema em tom escolástico e insistir na analogia teórica com o fim político de evitar que se diga: se as leis sociais não são tão inquebráveis como, por exemplo, a lei da gravidade, vamos tirar algumas delas do caminho. Como poderíamos esquecer que entre o colosso Marx e o bando de chicoteadores pagos nas universidades do capital, a luta continua em torno do ponto em que as leis da economia burguesa não são leis naturais e, portanto, podemos e queremos romper seu cerco. É verdade que a obra de Stalin nos lembra que em Marx as leis da economia não são eternas, mas que existem leis próprias de cada etapa e época social: escravidão, feudalismo, capitalismo. Mas então, Stalin vai ao ponto de dizer que algumas leis são comuns a todas as épocas e estarão em vigor também no socialismo, que também terá uma economia política própria. Ele ridiculariza Yaroshenko e Bukharin, que teriam dito que a economia política é sucedida por uma técnica de organização social. E Stalin, mordaz, retorta que esta nova disciplina, abordada por economistas russos pseudo-marxistas, tremendo diante da polícia czarista, é realmente uma política econômica, cuja necessidade ele admite como algo diferente. Bem, pensemos nisto. Se haverá uma ciência econômica no socialismo, que discutiremos, mas enquanto houver uma política econômica, como deve haver também sobre a ditadura proletária, há classes rivais presentes e o socialismo ainda não foi alcançado. E devemos perguntar novamente como Lenin: quem tem o poder? E, portanto, o desenvolvimento econômico, que é gradual, nós concordamos, em que direção ele vai? As leis deste desenvolvimento nos dirão. Quanto ao problema geral das leis da natureza e da história, os tratamentos de nossa revista teórica irão encontrar um lugar onde possamos responder aos ataques ao marxismo, já que de 1999 consideram Moscou como sua sede oficial, a respeito da banalidade dada à teoria. Esta é uma teoria, e não uma lei, do materialismo histórico, a respeito dos problemas de determinação e de vontade, causalidade e da finalidade. A posição original de Marx é sempre a batalha direta, tão mal compreendida e tão desconfortável para aqueles que fazem da política de sucesso oportunista, entre as classes opostas e seu antagonismo histórico, às vezes usando a máquina de escrever, às vezes a metralhadora, não dizemos mais a caneta e a espada. Para nós, quando a burguesia venceu, ela avançou o método científico crítico e depois o aplicou corajosamente, do natural para o campo social. Descobriram e denunciaram teorias que agora são nossas, a do valor. O valor de uma mercadoria é dado pela quantidade e tempo de trabalho social necessário para reproduzi-la, e a da mais-valia. A valia de cada mercadoria contém capital antecipado e mais-valia. Na primeira parte, é restituição, na segunda parte, lucro. E disse triunfantemente: se você admitir, e a mesma ciência de um século depois o admite, que as mesmas leis físicas se aplicam à nebulosa primitiva e à nossa Terra atual, você deve admitir que todas as sociedades humanas obedecerão às mesmas relações sociais, uma vez que concordamos em ambos os campos em expulsar a intervenção de Deus ou do pensamento puro da natureza e sociedade. O marxismo consiste em demonstrar cientificamente que, pelo contrário, está se desenvolvendo um ciclo no cosmos social que quebrará formas e leis capitalistas, e que o futuro cosmos social será regulado de forma diferente. Como vocês não se importam de remodelar e banalizar esta concepção poderosa ao ponto do ridículo para efeitos políticos domésticos e externos, façam-nos o favor de abandonar os adjetivos marxista, socialista e comunista e de se chamarem economistas, populistas, progressistas, o que lhes convém muito bem. Marx e as leis.
Engels reconhece Marx como o fundador da doutrina do materialismo histórico. Marx declara que sua contribuição para a aplicação da doutrina ao mundo atual não consiste em ter descoberto a luta entre as classes, mas em ter introduzido a noção de ditadura proletária. A teoria, assim, desenvolve o programa de classe e partido, e a organização da classe trabalhadora para a insurreição e a tomada do poder. Neste grande caminho está a investigação das leis do capitalismo. Há duas leis reais e principais estabelecidas em O Capital. No primeiro volume, é estabelecida a Lei Geral da Acumulação Capitalista, que é conhecida sob o nome de crescente miséria, tantas vezes tratada por nós, que estabelece que com a concentração do capital em grandes acumulações, cresce o número de proletários e do exército de reserva, e já explicamos 1000 vezes que isto não significa que o nível de consumo ou o nível de vida real do trabalhador caia. No segundo e terceiro volumes de O Capital, que será objeto de uma exposição orgânica em nossa revisão, como foi o primeiro, desenvolve-se a Lei da Reprodução do Capital, ligada à Lei da Diminuição da Taxa de Lucro, sobre a qual nos debruçaremos mais tarde. De acordo com esta lei, uma parte do produto, e portanto do trabalho, deve ser posta de lado pelo capitalista para reproduzir os bens de capital dos economistas, ou seja, as máquinas desgastadas, fábricas, etc. Quando o capitalista aloca uma parte maior para tal seção de reserva, ele investe, ou seja, aumenta o estoque de instalações produtivas e meios de produção. As leis de Marx sobre como o produto social é dividido entre consumo imediato e investimentos instrumentais tendem a provar que, enquanto o sistema de troca mercantil e salarial permanecer em vigor, o sistema irá enfrentar crises e revoluções. Agora, a primeira lei certamente não se aplica à sociedade socialista, pois esta está organizada precisamente para fazer da reserva social uma garantia individual para todos, mesmo que ela não pertença a ninguém e esteja dividida, como no pré-capitalismo, em X pequenas partes. A segunda lei, diz Stalin, persiste, e ele finge que Marx a previu. O marxismo afirma apenas, entre outros na famosa passagem da crítica do programa de Gotha, que haverá também uma dedução social sobre o trabalho individual no regime comunista, para prever a manutenção das instalações, para manter os serviços gerais e assim por diante. Ela não terá o caráter de expropriação, justamente porque não será feita por meios mercantis, e justamente por esta razão, a dedução social determinará um equilíbrio estável, e não uma série de transtornos, na relação entre produtos a serem consumidos e produtos a serem destinados para a produção posterior como meios de produção. O ponto central de tudo isto está no seguinte: Stalin, com preciosa concessão, declara que, estando em vigor a lei do valor também na indústria estatal, estas indústrias funcionam com base na eficiência comercial, gestão de crédito, custo de produção, preços, etc. Em vez do etc., escrevemos lucratividade. Além disso, declara que o programa futuro é o de aumentar a produção dos meios de produção. Isto significa que os planos do governo soviético para industrializar o país exigem máquinas, arados, tratores, fertilizantes, etc., em vez de objetos de consumo para a população e obras públicas colossais. Para a próxima reunião de nosso modesto movimento, já estudamos um argumento sugestivo. Os planos são feitos pelos estados capitalistas e serão feitos pela ditadura do proletariado. Mas o primeiro verdadeiro plano socialista será apresentado, entendemos em termos de intervenção despótica imediata, manifesto, finalmente como um plano para aumentar os custos de produção, reduzir a jornada de trabalho, desinvestir capital, nivelar tanto quantitativa quanto qualitativamente o consumo, que, na anarquia capitalista, é em 90% dos casos um desperdício inútil de produto, somente porque isto nos permitirá responder à gestão de crédito comercial e aos preços lucrativos. É um plano, portanto, de subprodução, de redução drástica da parte produzida dos bens de capital. Mataremos facilmente a lei de reprodução se finalmente o Departamento 2, que fabrica alimentos, conseguir derrubar com nocaute o Departamento 1, que fabrica meios de produção.
A atual orquestra capitalista já rompeu nossos tímpanos. Os alimentos são para os trabalhadores, ferramentas para os patrões. É fácil dizer que, sendo o patrão o Estado dos trabalhadores, os miseráveis trabalhadores têm interesse em investir e em fazer 10 horas de trabalho para o Departamento 1. Quando Yarosheno reduz as críticas a esta tendência de aumento fantástico na produção de ferramentas à fórmula economia para consumo e não para produção, ele cai na banalidade. Mas ele também cai na armadilha de recorrer, para fazer passar escondido o industrialismo estatal sobre a bandeira socialista, a fórmulas de agitação como quem não trabalha não come, abolição da exploração do homem pelo homem, como se o maior objetivo da classe explorada fosse garantir que ela seja explorada só por ela mesma. Na realidade, e mesmo se atermos apenas à análise do mundo econômico doméstico, a economia russa aplica todas as leis do capitalismo. Como pode aumentar a produção de bens não consumíveis sem proletarizar as pessoas? De onde deve retirar humanos para isso? O caminho é o mesmo da acumulação primitiva, e muitas vezes os meios são tão ferozes quanto os descritos em O Capital. Ou serão os caucasianos que ficarão sem a vaca leiteira, ou os pastores errantes da Ásia, arrancados da contemplação das estrelas cadentes da Ursa Maior, ou os servos feudais da Mongólia, arrancados de seu solo ancestral. Certamente, a palavra de ordem é mais bens instrumentais, mais trabalhadores, mais tempo de trabalho, mais intensidade de trabalho, acumulação progressiva e reprodução de capital a um ritmo infernal. Esta é a homenagem que prestamos ao grande Stalin, contra os reclames de um bando de tolos. Precisamente assim que o processo de uma acumulação capitalista inicial, se isso realmente acontecer nas províncias da imensa China, no Tibete, na Ásia Central, de onde surgiu a tribo europeia, isto será revolucionário e irá virar a roda da história para frente. Mas não será socialismo, será capitalismo. Exigirá a exaltação das forças produtivas nessa grande parte do globo. Mas Stalin tem razão quando diz que o mérito não é de Stalin, mas das leis econômicas que lhe impõem esta política. Todo seu empreendimento está na falsificação do rótulo. Isso também é experiência clássica dos acumuladores primitivos. No Ocidente, por outro lado, as forças produtivas já são muitas vezes grandes demais, e sua flutuação causando uma crise após outra, torna os estados opressores, devoradores de mercados e terras, preparadores de carnificina e guerra. Ali, não temos planos para o aumento de produção, mas apenas o plano para a destruição de um bando de criminosos, e, sobretudo, o plano de atear fogo à sua bandeira fedida de liberdade e parlamentarismo. Socialismo e comunismo. Vamos encerrar a discussão econômica com uma síntese das etapas da futura sociedade, sobre a qual o documento de Stalin, procuramos essa palavra o tempo todo, é um pouco confuso. A France Press o acusou de ter plagiado do documento de Nikolai Bukharin, sobre as leis econômicas do período de transição, mas Stalin cita esse texto várias vezes, usando até as críticas de Lenin a esse respeito. Bukharin teve o grande mérito quando foi encarregado de preparar o programa do Comintern, que mais tarde permaneceu em forma de esboço, de enfatizar o postulado antimercadoria da Revolução Socialista como uma questão de grande importância. Ele também acompanhou Lenin em uma análise da transferência na Rússia e no reconhecimento de que, sob a ditadura proletária, algumas formas de produção de mercadorias deveriam ser toleradas. Tudo se torna mais claro quando se enfatiza que a análise de Lenin e Bukharin não se importa com as duas etapas da sociedade comunista das quais Marx fala e que Lenin ilustra num magnífico capítulo sobre Estado e Revolução. Este panorama será capaz de recapitular o não simples argumento do diálogo moderno. A etapa de transição. O proletariado conquistou o poder político e deve colocar as classes não proletárias fora da lei, precisamente porque não pode aboli-las de uma só vez. Isto significa que o Estado proletário vigia uma economia que, em parte, sempre decrescente, tem não só distribuição mercantil, mas formas de disposição privada tanto sobre os produtos como sobre os meios de produção, tanto dispersos como aglomerados. Essa economia ainda não é socialista, é economia de transição. Fase inferior do comunismo.
ou, se preferir, do socialismo. A sociedade já tem à disposição dos produtos em geral e os destina a seus membros numa base de cotas. Essa função não requer mais a troca mercantil ou a moeda. Não se pode concordar com a perspectiva de Stalin de que é uma forma mais comunista a simples troca sem moeda, mas sempre com a lei do valor. Seria uma espécie de retorno ao sistema de escambo. É, ao contrário, a alocação de produtos desde o centro, sem retorno de um equivalente. Exemplo: ocorre em uma região uma epidemia de malária, e o quinino é distribuído gratuitamente na área, mas apenas um tubo por pessoa. Em tal etapa, é necessária não só a obrigação de trabalhar, mas também um registro do tempo de trabalho e de sua certificação, o famoso voucher de trabalho, tão discutido durante o último século, que tem a característica de não ser possível convertê-lo em moeda ou mantê-lo em reserva, de modo que toda tentativa de o acumular corresponde a uma perda de cota de trabalho sem compensação. A lei do valor é enterrada. Engels: a sociedade não atribuirá valor quantitativo aos produtos. Etapa de comunismo superior, que não temos objeção de chamar de socialismo pleno. A produtividade do trabalho é tal que nem a coerção nem a contingência, exceto em casos patológicos, serão necessárias para evitar o desperdício de produto e de força humana. Dedução livre para consumo de todos. Exemplo: as farmácias distribuem quinino gratuitamente e sem limite. E se alguém leva 10 tubos para se drogar? Evidentemente, essa pessoa será tão estúpida quanto aqueles que confundem uma sociedade burguesa podre com uma sociedade socialista. Em qual das 3 etapas se encontra Stalin? Ele não está em nenhuma delas. Ele está na transição não para além do capitalismo, mas para o capitalismo. Quase respeitável, e não suicida.